Tem uma coisa muito interessante no Aino Lindale, que é o que o livro chama de chama imperecível, né? E em outro momento, aparentemente, é chamado de o fogo secreto, né? Nesse vídeo, eu vou tentar me aprofundar um pouquinho. Primeiro, saber o que que é isso, tentar saber uma possibilidade do que é isso. E segundo, tentar entender as possíveis ou aparentes contradições deste termo e ver se a gente consegue ir mais, mergulhar mais a fundo a ponto de que as contradições já não sejam mais contradições. Lembre-se que muitas vezes a verdade é assim, né? Ela é contraditória porque você não cavou o suficiente. Bom, mas antes disso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, indique o canal, isso nos ajuda bastante. Bom, o termo chama imperecível aparece logo ali no começo do Aino Lindale, né? Eu não vou ficar contextualizando demais, se você não conhece, leia, são alguns parágrafos, o Aino Lindale inteiro, são 10 páginas nessa edição aqui. Nessa edição aqui que eu imprimi em inglês, são 4 páginas, é uma coisa facinho. Ou assista os vídeos que eu já publiquei aqui nessa playlist. Então lembre-se do seguinte, primeiro momento, né? E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando este tema. Ou seja, Ilúvatar aqui já propôs uma música, já propôs um tema e falou: olha, como vocês têm dentro de si, como eu dei a vocês a chama imperecível, vocês vão conseguir ornamentar este tema, ou seja, subcriar, né, com os seus próprios pensamentos e recursos. Por que que vocês vão conseguir fazer isso? Volto a enfatizar, porque vocês têm a chama imperecível, né? Só uma pequena nota, no original é Flame Imperishable. Parece que tá bonitinho, né? Flame Imperishable, tradução é flame, chama, imperishable, imperecível. Na verdade, a gente poderia traduzir isso daqui como imperecível chama. Por quê? Porque em inglês o adjetivo sempre vem antes, né? Então pense, você quando come um hot dog, você não come um dog hot, cachorro quente, percebeu? Você come um quente cachorro. Então a ordem usual de todo dia seria falar imperishable flame. Mas, no original, nós temos flame imperishable. O que acontece quando a gente faz essa inversão? A propósito, no inglês, você não pode sair invertendo como no português você faz muitas vezes uma linda mulher, uma mulher linda, né? O adjetivo é muito mais fixo, ele tem que ser antes do substantivo, né? Então, a gente tem que falar linda mulher em vez de mulher linda, né? Só que quando acontece de a gente fazer essa inversão, ele dá um sentido de um inglês arcaico, um inglês mitológico, né? Você não falaria isso na rua com os teus amigos, ok? Então, talvez uma tradução mais interessante fosse imperecível chama, percebeu? Ele soa mais formal, né? Mas isso, é claro, é só um detalhezinho. Bom, então, a gente já falou, porque vocês têm a chama imperecível, vocês podem criar. Logo depois, né, tem esse parágrafo. No parágrafo seguinte, nós ficamos sabendo desta profecia, que no final dos tempos, os coros dos Ainur serão junto com ou produzirão junto com os coros dos filhos de Ilúvatar, ou seja, os elfos e os homens, uma música que nunca foi produzida antes, nunca foi produzida, né? Nunca foi tão bonita assim. E Ilúvatar, sentindo satisfeito, concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Eu falei num dos vídeos anteriores, e se você não assistiu, eu estou falando agora, é mais ou menos um consenso aí que o fogo secreto e a chama imperecível é a mesma coisa, ok? Então, fica uma coisa estranha. Então, Ilúvatar, depois dessa música mais linda de todas, ele vai conceder a chama imperecível, mas, ora, não era necessário que eles tivessem a chama imperecível no começo do jogo ali, para que eles pudessem fazer essa música? Os Ainur já não têm a chama imperecível, né? E para que todos cantassem e fosse uma música assim, já não era pré-requisito?
E aí a coisa parece que fica mais confusa ainda. Bom, estava lá Ilúvatar, né, se deleitando com com a música produzida pelos Ainur, quando Melkor começou a ter esse desejo de produzir a criação, né? Deixa eu ler rapidamente para te dar um contexto. Agora, porém, Ilúvatar escutava sentado e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos da sua própria imaginação. Então, Melkor quer criar. A diferença, a propósito, a gente não precisa desenvolver tanto aqui, é que Melkor ele não quer subcriar, ele quer criar tanto quanto Ilúvatar. Bom, então ele queria criar algo da sua própria imaginação que não estava em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória designados a ele. Bom, a Melkor entre os Ainur havia sido concedido os maiores dons de poder de conhecimento e ainda ele tinha um quinhão de todos os dons dos seus irmãos. Isso eu vou comentar tudo com calma nos vídeos de leitura. Muitas vezes Melkor penetrava sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível. Melkor tentava achar a chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência às coisas por si mesmo. Então ele queria criar. E a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E, no entanto, ele não encontrou o fogo. O fogo, a chama imperecível. Pois esse está com Ilúvatar. Ora, ele sendo um dos Ainur, ele já não está com a chama imperecível? Então tem ou não tem chama imperecível? O que está acontecendo aqui, né? Deixa eu ver se eu fiz todas as perguntas para a gente tentar responder. A propósito, em inglês, quando ele fala assim, eu vou inspirar vocês com a chama, eu vou inspirar com a chama imperecível, em inglês, na verdade, é Kindle, ok? Tipo o Kindle lá da Amazon para ler livro. Só que Kindle pode ser traduzido como inspirar, não está errado, mas ao pé da letra é incendiar, ok? Aí faz mais sentido, fica mais dramática a coisa. Eu vou incendiar vocês com a chama imperecível, eu vou começar esse fogo em vocês e ele vai vos queimar, digamos assim, né? Então a gente poderia falar, eu vos iluminarei com a chama imperecível, né? Então perceba, na nossa tradução, quando a gente fala inspirar, a imagem é a imagem de vento, né? Inspirar e inspiração. Quando a gente fala em inglês Kindle, a imagem é de fogo. Tanto é que em inglês também nós temos a spark. Spark, por exemplo, quando você começa uma discussão, começa uma coisa, spark. Spark é faísca, fagulha, né? Com essa mesma ideia de fogo, né? Então, algo deu a faísca, algo deu o começo para, por exemplo, uma chama, né? Bom, Ilúvatar incendiou os Ainur com a chama. No final da criação, será concedida a chama para aqueles que criaram aquela maravilhosa música. Melkor busca a chama no vazio. A chama está em Ilúvatar. Se já está com os Ainur, por que ela vai precisar ser dada no final? Se Melkor foi ou é um dos Ainur, como pode ele não encontrar a chama? A chama está em Ilúvatar, não nos Ainur? E por que, se os Ainur têm a chama, então por que o Melkor não tentou buscar a chama nos Ainur? Sendo que seria mais fácil, né? Em vez de sair no vazio. Afinal de contas, os Ainur, pela leitura, eles conseguiram criar, porque eles têm a chama, né? O que talvez nos ajude aqui é uma ideia muito interessante que nós encontramos em São Tomás de Aquino, que é a ideia de a graça sendo a participação da natureza divina. Ou seja, você só consegue o teu potencial de criação se você está subordinado, integrado na natureza divina.
E quanto mais você está integrado na natureza divina, maior é seu poder de criação. Interessante, né? Parece uma coisa até contraditória. Quanto mais você está subordinado ao poder divino, mais você tem liberdade de criar. Quanto mais você decide obedecer à missão para a qual você foi criado, mais você se torna livre, ok? Pense no seguinte, é só quando os Ainur cantam o plano de Ilúvatar que a chama está forte neles. E a chama estando forte neles, a música deles se espalha pelo vazio e consegue fazer aquilo que Melkor não conseguiu saindo sozinho no vazio. Por quê? Porque a partir do momento que Melkor sai sozinho no vazio, ele está se afastando da fonte única da criação, que é Ilúvatar. A chama. Então tem aqui, para organizar a nossa ideia, tem várias concepções ou vários níveis, digamos assim, de possuir a chama. Okay? Desde possuir como a fonte única da chama, até os diversos níveis. Então, pense num objeto incandescente. Né? Um objeto incandescente, quando ele toca outro, vamos supor que esse objeto seja a fonte de calor, ele toca outro, esse outro objeto ele também esquenta. Quanto mais perto esse outro objeto estiver do primeiro, da fonte do calor, mais esse objeto será quente. Mas não significa que o calor está no segundo objeto. O segundo objeto não é fonte de calor. Em outras palavras, os Ainur, não importa o quão poderoso eles são, não importa que tipo de música eles tenham, não importa o quanto o narrador fale aqui que eles agora têm a chama imperecível, eles só têm por proximidade. Isso que eu estou querendo dizer com participação da natureza divina. É só chegando perto de Ilúvatar, é só obedecendo a Ilúvatar nesse sentido, é que eles são cheios da chama. No final dos tempos, quando os Ainur cantarem com os filhos de Ilúvatar, todos irão entender. Não só os Ainur se entenderão entre si, mas os Ainur, os homens e os elfos. E esse entendimento significa que Ilúvatar vai estar mais revelado do que nunca para todos eles. Ou seja, todos eles estarão mais próximo de Ilúvatar do que nunca, porque conhecer é estar próximo. Isso o Santo Agostinho falava. Né? Ter conhecimento de Deus é estar próximo de Deus. Não tem como você saber coisas sobre Deus sem se achegar a Ele. Né? Se você conhece Deus, você sabe que Ele é bom. E a partir do momento que você sabe que ele é bom, você se curva e você serve a Deus, você se aproxima de Deus. Né? No final dos tempos, os homens, os elfos e os Ainur conhecerão tanto Ilúvatar que, já tendo a chama, porque eles já tinham a chama, senão eles não conseguiriam fazer a bela melodia, já tendo a chama dentro deles, eles serão cheios da chama. Ou seja, aquilo que já estava quente irá pegar fogo, percebeu? E aí, é claro que nós entendemos a situação de Melkor. Melkor é o cara que estava, dentre os Ainur, ele era o mais quente de todos, né? Porque não só ele era o mais poderoso deles, como ele tinha o que Ilúvatar deu para os outros Ainur, ele deu um pouquinho também de cada um dos dons dos outros para Melkor, né? E aí Melkor, como ele tem tanto calor assim, ele era o cara que estava mais perto, né? Ilúvatar estava aqui, fonte do calor. O Melkor estava aqui, né? E os outros Ainur todo aqui. E como ele era a fonte do calor, ele olhou para os outros Ainur e falou, pô, eu sou o Bambambam, né? Eu sou o cara mais quente aqui da paróquia. Né? E se afasta para o vazio. Se afasta para o vazio e se afasta da vontade de Ilúvatar. Ilúvatar não mandou ele sair criando lá no vazio. Ilúvatar poderia criar no vazio, ele até criou. Lembre-se, quando o coro dos Ainur começou a cantar, a música transbordou para o vazio, mas Ilúvatar não mandou Melkor ir para o vazio. E aí, é claro, quanto mais Melkor tenta ser independente,
né? É uma palavra maravilhosa na nossa modernidade. Ser independente é tudo. Você tem que pensar por você mesmo. Você tem que ter tua própria cabeça, né? Quanto mais o Melkor tentou ser independente, mais frio ele ficou. Mais desesperado ele ficava para achar a chama e mais frustrado ele ficava. E olha que coisa mais doida. De forma que o menor entre os Ainur era mais quente, tinha mais chama, tinha mais poder criador que o próprio Melkor, que foi feito o mais forte de todos. Percebeu? Eu acho que aqui sim a gente chega num ponto em que todas as contradições elas, digamos assim, se acertam, né? Porque existe uma verdade mais profunda ali. Ok?